Fala galera, como eu mencionei no vídeo anterior, voltando a lançar vídeos com maior constância. Se você não está inscrito aí, aproveite para se inscrever. Ao final do vídeo, se tiver dúvidas também, pode colocar aí nos comentários. Dentro do possível, eu estarei tentando responder aí as perguntas, os questionamentos, enfim. Para o vídeo de hoje, eu vou fazer uma abordagem filosófica com três autores, três filósofos: o Kant, o Karl Popper e o David Hume, né? Esse vídeo aqui ele tem como foco entender um pouquinho como que a ciência ela se desenvolve a partir da dúvida, tá? Então, para começar esse vídeo, eu começo com uma perguntinha básica, né? Você já parou para pensar como que a gente sabe o que sabe? Ou melhor dizendo, você já se perguntou aí como sabemos o que sabemos? Outra pergunta que eu deixo aqui no início desse vídeo é: por que confiamos na ciência? Por que confiamos na razão? Por que confiamos na experiência? Nesse vídeo aqui, aí eu vou tentar dar uma explorada nesses três grandes pensadores, né, da filosofia, e como que eles mudaram a nossa forma de pensar aí, e como que eles influenciaram no desenvolvimento do conhecimento e da própria ciência. E aí eu começo esse vídeo com uma dúvida radical, né? Será que a experiência pode garantir aí verdades universais? Será que quando você desenvolve a experiência a partir de eventos do seu dia a dia, isso pode se tornar uma verdade universal? É mais ou menos isso que eu vou tentar trabalhar dentro deste vídeo. Então, sem mais delongas, o primeiro pensador que eu trago aqui para vocês é o David Hume, né? Dá para a gente dizer que ele foi um cético que abalou a razão. E por quê? O David Hume ele questionou a causalidade, né? Só porque algo acontece antes não significa que ele vai acontecer novamente depois, né? Por exemplo, né, imagine que você sempre vê o sol pela manhã, né? Você acorda todas as manhãs, olha pela janela, o sol está lá. Mas o que te prova que amanhã, quando você acordar novamente, esse mesmo sol estará lá, né? Então, numa perspectiva lógica, não significa que o sol estará lá, mas você está acostumado a isso. Então, por uma questão lógica, quando você acorda pela manhã, automaticamente você imagina que o sol estará lá. Essa perspectiva, ou seja, essa crítica que o David Hume desenvolve, abalou a confiança na ciência que se baseava no empirismo, ou seja, na experiência e na própria indução. O David Hume ele não negava a experiência, mas ele mostrava os seus limites. Então, vamos supor, né, que se todas as manhãs eu acordo, abro os meus olhos e consigo visualizar tudo que tem na minha casa, pode ser que amanhã eu tenha um problema de visão e isso não aconteça mais, né? Então o David Hume basicamente ele coloca um limite dentro daquilo que pode ser imaginado, deduzido e assim por diante. Num segundo ponto, o Immanuel Kant ele vai trabalhar também a perspectiva da experiência, só que dá pra gente dizer assim que o Kant ele vai trabalhar com a perspectiva do David Hume também. Inclusive ele vai dizer que o David Hume ele acordou de um sono dogmático. Para o Kant, o conhecimento não só vem da experiência, mas também da estrutura da mente humana, ou seja, tempo, espaço e a própria causalidade, que o David Hume analisa, são formas a priori, ou seja, que organizam o que nós percebemos. De um ponto de vista lógico e da experiência mesmo, quando você vê, por exemplo, um carro, né, e esse carro está em movimento, você automaticamente entende que ele está se deslocando no tempo e no espaço. Então, o Kant, olhando para uma imagem como essa, ele diria que isso não vem da observação, mas da forma como a sua mente organiza esta experiência, ou seja, como você interpreta aquele momento
né? E como que o teu próprio inconsciente absorve isso. O Kant, inclusive, ele vai propor uma síntese entre racionalismo, pensamento racional, e o próprio empirismo, né? Que é esse desenvolvimento da própria experiência do indivíduo. E aí ele cria uma filosofia crítica, né? Então a ciência para o Kant, de um certo ponto de vista, só é possível porque a nossa mente molda as experiências. Então existe uma organização de pensamento racional que se desenvolve a partir da experiência. E aí eu falei que a gente ia trabalhar com outro autor, o Karl Popper. Ele vai também vir aqui e ele vai trabalhar a ciência como tentativa e erro. Né? Aqui a gente falou, né, da questão da experiência, a gente falou de uma causalidade, de uma violação de eventos que não existe uma certeza de que acontecerão, ou seja, não existe uma verdade absoluta. Então a gente tem dois pensamentos distintos. Por enquanto, o pensamento do Kant e o pensamento do David Hume. O Karl Popper, o que ele vai fazer? O Popper, ele retorna lá para o pensamento do David Hume, né, sobre aquela perspectiva da indução, e ele vai trazer para dentro desse pensamento indutivo um foco na ciência moderna. Então ele vai desenvolver um pensamento que se dá a partir da indução, mas com foco na ciência moderna. Ou seja, ele vai rejeitar a ideia de que a gente pode confirmar as teorias com observações. Só que em vez disso, o que ele diz para nós? Ele propõe o que a gente vai chamar de falseabilidade. O que é a falseabilidade? Nada mais é do que uma teoria que só é científica se ela puder ser testada e, obviamente, também refutada. De um ponto de vista mais prático, o pensamento do Popper diz que a teoria onde, por exemplo, todos os cisnes são brancos, ela foi considerada válida até o momento em que se descobriram cisnes negros na Austrália, por exemplo. Né? Isso não provou uma nova teoria, mas refutou uma anterior. Então, nessa perspectiva, o Popper ele defende que uma teoria ela só é válida até o momento em que ela passa ou pode ser refutada, eu diria assim. Para o Popper, o progresso ocorre por tentativa e erro, não por verdades absolutas. Então, uma teoria ela só é válida se ela puder ser refutada. Né? Então, ele transforma a dúvida que vinha a partir do David Hume, será que isso acontece amanhã? Né? Será que amanhã o Sol estará lá? Ele transforma essa dúvida em um método rigoroso de investigação para entender, por exemplo, se realmente o Sol estará lá na próxima manhã, quando eu acordar, por exemplo. Então, trazendo um resumo desses três pensadores, o David Hume ele plantou a dúvida, o Kant tentou organizar a mente, e o Karl Popper transforma tudo isso num método científico. Então, juntos, eles vão mostrar que o conhecimento não é sobre o que nós vemos, mas sobre aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente testa e aquilo que a gente consegue corrigir a partir do que nós vemos. Mas, pensando nesses três aí, e você? Acredita mais na razão, na experiência ou na crítica constante? Deixe teu comentário aqui embaixo, curta esse vídeo, se inscreva no canal para mais reflexões, e obrigado por acompanhar até aqui. Não se esqueça, deixe teu like e se inscreve no canal. Um abraço.